Então, nossa aula de hoje já tem aqui, gente, suficiente. Nós vamos continuar nossa última aula do curso, né, que eu vou aplicar em matemática aplicada, do curso de subsequente técnico de informática. Então, nessa última aula é sobre matemática financeira, né? Esse é o quinto ciclo, parte 1. Lembrando que foi dividido em 2 partes. A outra vocês vão ver só em fevereiro. Então, vamos ver alguns conceitos básicos de matemática financeira. Primeiro são as transações financeiras, né? O que é uma transação financeira? Ocorre quando a troca de dinheiro. Se eu trocar dinheiro por qualquer coisa, comprando algo, ou vendendo, ou investindo, ou sei lá, qualquer coisa que envolva dinheiro entre dois agentes, pessoa física ou pessoa jurídica que seja, isso é uma transação financeira, certo? O que é pessoa física? Pessoa física é todo ser humano, enquanto indivíduo, do seu nascimento até seu falecimento, certo? Quando fala CPF, o que significa CPF? Todo mundo tem esse número, né? Assim, deveria ter. Mas o CPF seria cadastro de pessoa física. Então, é o seu número que vai indicar que você é uma pessoa física. Só que ter esse CPF não indica que você não seja pessoa física. Todas as pessoas são pessoas físicas. Nasceu, já é uma pessoa física. Certo? Já a pessoa jurídica pode ser uma pessoa, uma entidade ou um conjunto de pessoas. Elas têm um propósito ou uma finalidade e elas, sim, são registradas pelo CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, certo? Então, para ser uma pessoa jurídica, eu tenho que ter esse cadastro nacional, que é um grupo ou uma entidade, uma empresa. Geralmente, quem tem uma empresa de alguma coisa tem o CNPJ, né? E faz com que a empresa seja a pessoa jurídica em si, ou a própria pessoa pode ser uma pessoa jurídica. Alguém aqui tem CNPJ? Eu não, professor. Eu não. Não? Mas conhece alguém que tem? Sabe o que seria? Não conheço, não. Não, ninguém aí. Saulo já teve. Você já... Por que, Saulo? Você vendia alguma coisa? Você tinha alguma loja, alguma coisa assim? Empresário também tem, né? Isso. Todo mundo que tem uma loja geralmente faz um Uhum. CNPJ, né? Pra Ô, ter o professor, registro da sua é loja. obrigatório, é? Não é obrigatório, mas, por exemplo, você tem várias... Como é que fala? Várias coisas que você compra que precisa de um número. Para você emitir uma nota fiscal, por exemplo, tem que ter esse CNPJ. Para fazer algumas compras grandes, precisa, entendeu? Por exemplo, você trabalha em casa como manicure e não quer ter. Ok. Você tem um trabalho tranquilo. Agora, se você, por exemplo, quer vender, faz uma linha de esmalte, quer vender, quer emitir uma nota fiscal, alguma coisa assim, aí você precisa do CNPJ, certo? Para você declarar um imposto, para fazer a renda da empresa, certo? Que até Natal está falando aí que é obrigatório para declarar a renda da empresa, né? Então todo mundo que vende alguma coisa sempre faz o CNPJ, né? Para emitir nota fiscal, por exemplo. Ok. Então, outros conceitos. Capital. Capital é a quantia em dinheiro na data zero, ou seja, no início de uma transação financeira. Geralmente a gente usa a letra C para falar de capital. Juro é a remuneração obtida pelo uso do capital por um intervalo de tempo. Ele pode ser simples ou composto, até variável. Nós usamos a letra J. Os juros é como se fosse o aluguel pelo seu dinheiro. Você coloca lá, por exemplo, pega um dinheiro no banco. Aí, com o tempo, ele vai
tendo juros. Esse juros é como se fosse o aluguel do seu dinheiro, ou do dinheiro que o banco te emprestou, por exemplo. Certo? Então, é uma remuneração obtida através do capital por um período de tempo. E o prazo é o tempo, né? É o período ao fim do qual os juros são calculados. Pode ser ao dia, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre, ao ano. A notação pode ser N ou T, certo? Que indica que tem. E a taxa de juros é o coeficiente resultante da razão do juro e do capital. É escrito em forma de porcentagem. Então, o juro é o valor. Por exemplo, eu peguei um empréstimo de 10 mil e no final eu paguei uns juros de R$1.000. Qual foi minha taxa de juros? Aí, no caso, qual seria a porcentagem? No caso ali seria o quê? 10%. Certo? Então, quando eu falo de taxa de juro, é a porcentagem entre o juro e o capital. Certo? O juro em si é o valor. Para a taxa de juros, a notação que a gente usa é a letra I. Então, a cada taxa deve vir anexado o período que ela se refere. Por exemplo, 1% ao mês, de acordo com o prazo. Prazo de 4 meses, a taxa de juros de 2% ao mês. Então, geralmente, a taxa de juros vem indicando a porcentagem e o período, certo? Que você está fazendo aquela transação em si. Ok? Como calcular os juros? Você pega os juros e divide pelo capital. Então, I é a taxa de juros, J é os juros e C é o capital. Certo? Exemplo, vamos lá. Luiz foi no Banco do Brasil, BBB, e conseguiu um empréstimo de 20 mil com 8 prestações mensais e juro total, ao final, de 7 mil. Quem é a pessoa física, nesse caso aqui? Quem vocês acham que é a pessoa física? O Luiz. O Luiz, né? Ele que foi no banco e pediu dinheiro. Acho que eu já tenho... Opa. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Tem. Não precisar nem escrever. O Luiz. Quem é a pessoa jurídica? Ai, para, neném. O banco. O banco, né? É a empresa que está por trás do empréstimo. Qual é o tipo de transação aqui? Financeira. O empréstimo. Isso. O empréstimo. De quanto é o capital? R$20 mil. 20 mil, que é o valor que ele pegou o empréstimo. Qual é o prazo? R$8 meses. 8 meses, porque foram 8 prestações mensais. E qual é a taxa de juros? Os 7 mil. Não, o 7 mil é o juros. A taxa de juros eu tenho que colocar em porcentagem. Então, se eu perguntasse qual os juros, se tivesse uma pergunta aqui, Então tem qual que é o descobrir. juros, seria 7 mil. Mas aqui, qual é a taxa de juros? Como é que eu faria? Eu vou pegar a taxa de juros, é os juros dividido pelo capital. Então, seria 7 mil dividido para 20 mil, que dá o total de 0,35. Certo? Aí é a Então, porcentagem. isso aqui escrito em forma decimal. Como é que eu transformo o número decimal para porcentagem? Basta, no caso aqui, multiplicar por 100. Então, ficou 35%. Então, 0,35 significa 35%. Certo? Ok? Aí aqui, se eu for pegar esses juros e dividir ele mensalmente. Isso aqui foi ao período, né? No período todo, somando os 8 meses, ele teve um juros de 35%. Mas se fosse para calcular que se cada mês o juros fosse igual, eu vou dividir isso aqui por 8.
e dá um total de 4,375% ao mês. Então, no mês, ele vai pegar aqui, ó, 20 mil, divide por 8 e soma 4,75% daquele valor. Aí, quanto ele vai pagar por mês. Certo? Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Ainda bem, eu tô vendo aqui o bate-papo, viu? Quem não quiser falar, pode escrever no bate-papo que eu tô olhando. Então, é isso. Então, as abreviações. Quando aparece lá na frente da taxa, AD é ao dia, AM ao mês, AB ao bimestre. Bimestre é o quê? 2 meses, né? AT ao trimestre, 3 meses. AS ao semestre, 6 meses. E a ao ano. Ok? Então, os conceitos básicos, continuando. Montante é a quantia em dinheiro no final de uma transação financeira. Então, também chamado de valor futuro, valor final, o seu saldo. Então, montante é o capital mais os juros, que a gente indica pela letra M. Então, naquele empréstimo lá, qual foi o montante que o banco vai receber? Seria 20 mil, né, que ele pegou inicialmente, mais os 7 mil dos juros. Então, ficou o total de 27 mil. Ok? Esse é o valor final, o saldo, o valor que o banco recebeu. Então, outra coisa importante quando se fala de transações financeiras é o calendário. Nem sempre o calendário que segue é o calendário que a gente tem, certo? Então, vamos lá. Tem o calendário civil, que é o nosso que a gente usa. O ano ele tem 365 dias ou 366 dias, né? Naqueles anos que são... como é que fala? Fugiu a palavra. O ano que tem 366 dias, como é que chama? Esqueci o nome. Professora? Oi? Bissexto? Bissexto? Acho que é. Acho que é assim que fala mesmo. Então, existe, né, a cada 4 anos, um ano que tem 366 dias. Então, esse é o ano civil. Mas nós temos também o calendário comercial. Porque para o calendário comercial, o ano tem 360 dias. E cada mês são 30 dias. Então, toda vez que você vai falar alguma coisa por mês, naquele mês são 30 dias. Certo? Então, geralmente comercial, quando se fala de um ano, ou o mês, independente do mês que eu estiver. O mês que eu estiver, ele vai ter 30 dias. Certo? Existem... atenção, utiliza-se o calendário civil quando o prazo é dado em datas. Neste caso, conta-se os dias corridos acrescentando uma das extremidades. Deixa eu ver. Por exemplo, calendário de dias úteis. Retira-se o período dos sábados e domingos e feriados. Nesse tipo de calendário, use a agenda redoma, que facilita a contagem dos dias no período. E o calendário de operações, o dia pode ter até 36 horas, que o dia geralmente tem 24 horas, né? Então, o dia pode ter 36 horas. Isso aí já é um calendário que são para coisas específicas, certo? Então, existem vários tipos de calendário. Dependendo da transação financeira, vai utilizar um tipo de calendário. Igual, por exemplo, aqui. Considere uma aplicação na poupança feita 7 de agosto de 2018 e será resgatada 7 de janeiro de 2019. Então, como é que vai contar? Tá vendo que aqui tem uma data específica, né? Então, nesse caso aqui, eles vão contar geralmente os dias do mês. É um exemplo, tá? Então, aqui, de 7 de agosto a agosto tem o quê? 31 dias, né?
Então, tem 25 dias. Conta o primeiro dia. Então, conta 7, 8, 9, 10, 11, 12, até 31. Aí, setembro tem 30 dias, outubro 31, novembro 30, dezembro 30 e janeiro vai ser 6 dias, não conta o último. Então, quando se fala de dias corridos, eu vou contar os dias. Eu quero saber os dias exatos. Conta-se o primeiro dia em que começou, mas não conta o último. Certo? Então, nesse caso aqui, somando 25 mais 30, mais 31, mais 30, mais 31, mais 6, dá 153 dias. Ok? Aqui é um exemplo. Mas, lembrando, isso daqui é quando se conta dias corridos. Mas aí tem os calendários de dia útil. Aí ali, naquele lá, vai tirar todos os sábados e todos os domingos. E também os feriados. Tem também o calendário comercial, né? Independente, vai ser 30 dias no mês. Por exemplo, quando vai falar de salário. O salário mensal da pessoa, ele não vai contar assim, aqui num mês tem 28 dias, no outro mês tem 30, no outro tem 31. Ele vai mudar o salário? Não, geralmente é o mesmo salário todo mês. Não é assim? Ok. Banco, extrato bancário. Existem inúmeros extratos, bancos são diferentes, mas geralmente o sistema pode ser até similar. Aqui, ó, saldo anterior tem 1.568,37, crédito. Então, o crédito é quanto você tem. Quando vem o D, pode ser que mude a cor para vermelho. Isso aqui foi o que comprou, certo? Então, comprou uma pizza, então debitou. Então, crédito é o que você tem, débito que foi tirado. Comprou outra pizza aqui. Maria, 50 minutos depois, outra pizza de 128. Isso aqui tá errado, mas é isso. Nesse outro banco aqui, tem o débito de... Não é, Matheus? 1.704,60. Aí, teve um crédito de 380. Então, isso daqui é quanto ele está devendo. Então, se teve esse crédito, se eu somar esse com esse, vai ficar quanto? Vou ficar com saldo ainda devedor, certo? Que aqui é como se fosse menos 1.704,60 mais 380. Então, vai ficar ainda negativo, né? Porque estava devendo mais do que entrou. Aí ele comprou, teve juros. Aí aqui, ó, esse estava devendo. Com esse aqui, que os juros também devedor. Então, somando os dois, continua uma dívida. Aí vem IOF, que também é um tipo de juros. Aí depois aqui, ó, menos com menos, aí ficou 1.518. Depois teve um crédito de 273 e assim vai. Certo? Então, quando se trata de extrato bancário, se já tiver com C, o crédito é positivo. Tiver com débito, é um valor negativo. Ok? Taxa ou porcentagem? Taxa percentual ou porcentagem. Então, o que é porcentagem? Quando a gente fala de porcentagem. Porcentagem é uma divisão de um número qualquer por 100. Então, posso indicar um número por 100 ou um número com o símbolo de porcentagem. Há três formas de representar: a forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal. Certo? Igual, por exemplo, 5% é a mesma coisa de 5 por 100, ou 0,05. Se eu pegar 5 e dividir por 100, é 0,05. Então, esse número aqui, esse e esse, é o mesmo número representado em três maneiras diferentes. 40% vai ser a mesma coisa que 40% ou 0,4. Esse daqui eu ainda posso simplificar, ó. Posso tirar aqui, ficar 4 por 10. 4 dividido para 10 é 40%. Ainda posso simplificar mais, se eu dividir por 2, ia ficar 2 quintos. 2 quintos também é 40%. Ok?
Então, eu posso representar forma de porcentagem, fração ou decimal. Bora lá. 70%, como ficaria? 70% ia ficar 70 por 100 ou 0,7. 100% é 100 por 100 ou 1. 100% é 1, é o todo. Então, toda vez que eu falo assim, eu quero 100% de alguma coisa, eu quero a coisa toda. Se eu tenho uma pizza, independente da quantidade que ela tiver de fatias, eu quero a pizza, 100% da pizza, eu quero essa pizza toda. Certo? Então, 100% sempre significa 1. É o todo. Ok? Então, como calcular? Existem várias maneiras de calcular aqui porcentagem, certo? Como é que vocês calculam porcentagem? Vocês sabem calcular? Como é que vocês geralmente calculam a porcentagem? Alguém sabe? Sabe fazer de cabeça? Não sabe não, Alex? Por exemplo, se eu perguntar, tenho 50 reais, eu quero 10% de 50 reais. Alguém saberia fazer? $50 vezes 10 dá 500. Então, 10% de 50 reais seria 500. Alguém discorda? Então, eu pergunto, antes de fazer esses daqui, eu perguntei, eu tenho 50 reais. Opa. Bora lá, galera. Dividido, 50 dividido para 10. Aí daria 5. Então, eu quero saber 10% de 50. Bora as outras pessoas? Cadê vocês? Hoje vocês estão caladinhos. Vocês sabem calcular de cabeça, porcentagem? Ou só na calculadora? Ou nem na calculadora? É 5. E como é que você faz, Maurício, para achar os 5? Aí, Bruna fez. Pegou o percentual, multiplica pelo valor bruto. Então, 50 vezes 10 e divide por 100. Ótimo, pode ser. Que é a maneira que tá fazendo aqui, certo? Isso, Maurício falou a mesma coisa. Então, vamos lá. Ó, como é que eu tô fazendo aqui o cálculo, né? Eu pego 20% de 80. 20 vezes 80 dá o quê? 160. 160 dividido para 6, posso fazer assim, né? Então, 20% de 80. Então, 20 vezes 80 dividido para 100. Aí eu posso fazer 20 vezes 80 é 1.600 dividido por 100 dá 16. Uma possibilidade. Outra possibilidade é o que está escrito aqui, ó. 20% é 20 por 100 vezes 80. Então, 20 vezes 80 dividido por 100. Posso cortar já o zero aqui para facilitar? Então, sobrou 2 vezes 8, que é 16. Ok? Ótimo. Então, quem quiser fazer assim pode. 20 vezes 80, dividir por 100. Pronto. É simples assim. Basta multiplicar o número que eu tenho aqui, vezes esse, e dividir por 100. Certo? Tem gente que faz de outras maneiras. Por exemplo,
20 eu dividir para 100 dá 0,2. 0,2 vezes 80 dá 16 também. Então, peguei e dividi logo aqui e depois multipliquei por 80. Posso fazer isso, certo? Outra maneira é fazer de cabeça. Você vai lá, eu tô aqui. Eu quero 20% de 80. Aí a pessoa tenta 16. Mas como é que faz? Rapidão. Ó, eu gosto de pensar sempre em 10%. Por que 10%? 10% é fácil. Ó, quando eu pego aqui o 10%, eu vou ter 10 por 100. Ou 10%, não 100%. Deixa eu pegar. Ó, 10%, ele aqui é 10%. Cortando o zero, vai ficar 1 dividido para 10, que é a mesma coisa que 0,1. Multiplicar 0,1 vezes qualquer coisa é como se eu estivesse subindo uma casa. Então, por exemplo, se eu quero 10% de 80, como se eu pegasse aqui e colocasse uma vírgula. Então, fica 8. Então, 20% não é 10 mais 10? Então, dá 8 mais 8, 16. Cheguei no valor. Então, lá, se eu quero 10% de 50. Então, 10%, eu vou vir aqui e só colocar uma vírgula. Então, dá 5. Quero 20%. Então, vai ser, de 50, vai ser 10. 30%, vai ser 15. Se eu quero 15%, se 10 é 5, metade de 5, 2,50. Então, vai ficar 7,50. Certo? Então, se eu basear em 10%, fica fácil. Igual, por exemplo, aqui, ó. Esse 30% de 70, ou de 700. Primeira coisa, eu faço 10% de 700. 10% vai ser 70. Basta vir aqui e colocar uma vírgula no último. O número que sobrar é 10%. Então, 20%. 70 mais 70, 140. 30%. 140 mais 70 dá 210. Ok? Então, isso aqui fazendo de cabeça, rapidão, ó. Faz 10%, 70, 20, 140, 30, 210. Mas eu posso fazer a continha também. Se eu tiver no papel, é mais fácil eu fazer assim, ó. 30% de 700. Como é que eu faço? 30% de 700. Então, o de em matemática significa multiplicação. Então, vai ser 30 vezes 700 dividido para 100, ó. Posso cortar o zero aqui. 30 vezes 7 dá 21. Ou 21. 270. 210, né? Ok? Ou então fazer do jeito que vocês fazem. Quanto é 30 vezes 700? 30 vezes 700 dá isso aqui, né? 3 vezes 7, 21. 3 zeros. Dividido para 100. Cortou os zeros. 210. Tá vendo que a maneira que eu escolhi não importa. Basta eu imaginar e fazer a conta. Vamos tentar fazer de cabeça esse aqui agora? 25% de 800. Quem saberia fazer de cabeça sem pensar em conta nenhuma? Alguém saberia? Isso é o problema, não, isso é a solução. Isso é a coisa boa da matemática. Maurício, você tem várias maneiras de encontrar o mesmo resultado, ok? Aí você escolhe a maneira que você acha melhor. Minha pergunta é, como é que eu faria aqui 25% de 800? Alguém sabe 25%?
Existem várias maneiras de pensar em 25%. Ninguém quer chutar? Quer falar? Ó, vamos lá. Ó, seria 80 mais 80 mais 40. Chutando? Não, tá certo. Por que chutando? Maurício acha que é 200. Você tá certíssima, Bruna Cabral. Porque ó, vai ser 80 mais 80 mais 40. Quanto é 80 mais 80? 160 mais 40, 200. Então, Maurício acertou, 200. Mas como você chegou em 200, Maurício? Se eu falar com vocês que 25% é dividir uma coisa por 4, vocês também acreditariam? Que 25%, se eu pegar 800, dividir por 4 também dá 25%. Ó, professora, que doideira, como assim? Vamos pensar. Uma maneira de fazer, que eu faria também, era do jeito que a Bruna fez. Pegaria 10%. 10% é 80, né? Basta tirar aqui uma casa. Então, ficou 80. Aí, 20% é 80 mais 80, 160. 5% é metade de 10. Então, ia ser 40. 160 mais 40 dá 200. Então, 25% é 200. Ok. Vamos pensar em outra coisa aqui. Bora lá. Se eu pegar 10% mais 10% mais 10% mais 10% mais 10%. 1, 2, 3, 4, 5. Isso dá um total de 50%. Ok? Vamos ver de 800? De 800 seria 80 mais 80 mais 80 mais 80 mais 80. Isso dá o total de quanto? 80 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Então, vai ficar 400. 400 não é metade de 800? Então, se eu falo que eu quero 50% de alguma coisa, eu estou falando que eu quero a metade dessa coisa. E é isso mesmo. Por que que 50 seria metade? Olha só. Se eu pego aqui... Opa, o que eu fiz, meu Deus? O que aconteceu? Se eu pego aqui, ó. 50... Eita. por 100. Cancelo aqui. Vai dar 5 para 10. Posso simplificar isso, dividir aqui por 5 e aqui por 5. Vai dar o quê? 1 sobre 2. Então, 50 significa metade. Ok? 25 não é metade de 50? Então, vai ficar 1/4. Então, se eu pegar 25 por 100 e vou simplificar aqui por 25 mesmo, 25 dividido por 5 é 1. 100 dividido por 25 é 4. É 4. Ou metade de 50, 1/4. Então, toda vez que vocês verem uma coisa, querem 50%, metade. 25%, 1/4. Se fosse 20%, seria 1/5. Isso aí é aos poucos. Aí, sim. Quando a gente fala de valores desse jeito aqui, fica mais fácil, né? De fazer de cabeça. 5%, 30%, 20%. Aí o colega perguntou, como é que eu faço 19% de 571? Aí, de cabeça já não fica tão mais fácil.
Aí é mais fácil pegar uma calculadora e fazer. Como é que eu faço isso na calculadora? Mas também tem como fazer de cabeça, tá? Ah, vou ter que descartar. Calma aí. Ó, na calculadora, ela já vem pronta aqui a porcentagem. Então, eu quero 19%. Ah, não vai não, assim? Vai que não vai não? Calma aí. Menos 19%. Ué, o símbolo de porcentagem não tá funcionando aqui, não. Não entendi por quê. Não entendi. A calculadora, o símbolo aqui de porcentagem não funciona. Mas você pega uma calculadora 19%. Cadê? Professora, Oi. na calculadora aí a senhora tem que usar assim, você botar 571 menos ou mais 19%. Acho que só funciona. Mas eu fiz isso aqui, não foi não? Aí, ó. 571 menos 19%. Tá vendo? Tô clicando e não vai o símbolo de porcentagem. Mas se eu também quiser fazer 19% de 571, eu posso fazer assim, ó. 19%, aí vai aparecer lá 0,19 vezes 571, também pode. Tá? Igual, por exemplo, minha calculadora aqui não tá funcionando o símbolo de porcento. Como é que eu faço 19% sem o símbolo do porcento? Aí eu vou fazer assim, ó. 19 dividido para 100 vezes 571. Dá 108,49. Aí se eu quiser, por exemplo, acrescentar isso ou subtrair, eu pego menos 571 ou mais 571. Ok? Mas geralmente o símbolo de porcentagem funciona. Eu não sei por que não tá funcionando mesmo, ó. Tô clicando aqui e não vai não. Tá. Mas como é que talvez faria isso de cabeça? E de cabeça, professora, como é que você faria? Oh, meu Deus, esse trem aqui tá tudo doido. Tá, então vamos pensar. Como é que vocês fariam pensando? Ó, 19% de 571. Então, a primeira coisa, eu sempre penso em 10%. Então, 10% vai ser 57,10 centavos. 1%. 1% é 55,71. Aí se fosse 4%, aí eu ia pegar isso aqui e multiplicar por 4. Aí já não dá muito de cabeça, né? Já fica ruim. Não, só fazer 5%, calma aí. Faço 5%, mas isso aí é o tanto de coisa que tem que fazer. De cabeça já é mais difícil mesmo. Mas se fosse aqui pensar, posso pensar em 5%. 5% é metade desse. Quanto é metade de 57,10? Metade. Quanto é? Vendo já é muita conta, né? Metade de 50, 25. Metade de 7, 3,50. Metade de 10 é 5. Ficou 5, 5, 8, 2. Então, ficou 28,55. Aí, depois 4% é 28,55 menos 71. Tá vendo? Já é muita conta para fazer. Porque eu pensaria, né? Fazer o 10%, fazer 5%, ó. Faz 10, faz 5, faz 4, aí soma tudo. Aí ser 57,10 mais 28,55 mais o valor que é de 4. Mas já é muita conta.
Compensa mais fazer 19. Compensa mais fazer 19% de 571. Compensa você fazer 571 vezes 19 e depois dividir por 100. Certo? 9. É só fazer a conta. Vamos ver quanto é que dá. 571 vezes 19. Finge que eu fiz aqui, tá bonitinho. Deu... Aí dividido por 100 é contar duas vírgulas, coloca aqui. Então dá 108,49. Certo? Então multiplica e divide por 100. Então, quando geralmente faz de cabeça é quando é mais simples. Quando é 25, 15, 35, sei lá, 1, 2. Aqui, 5% de 80 vai ser quanto? Rapidinho de cabeça. É? Tararana. Cri, cri, cri. Quanto é que é, gente? Pra gente passar pro próximo assunto. Eu empaquei muito nesse assunto aqui, né, de porcentagem. Então, e ainda? Alex, que no início não tava, talvez não estava sabendo. É 10? 24? 40? Eu quero 5% de 80. 5% de 80. Só 5%. Ó, Alex falou 10, Maurício falou 24 e Bruna falou 40. Cadê os outros coleguinhas? Ó, de cabeça eu faria. Quanto é 10%? 10% vai dar quanto, ó? 8. Então 5% vai ser quanto? 4. 5% só, gente. Ok? Ou poderia fazer 5 vezes 80 dividir para 100. 5 vezes 80. 5 vezes 4, 40. 400 dividido por 100 dá 4. Quase acertei. Ó, quase é muito longe. Na matemática não tem de quase não, tá? Ou acerta ou não acerta. É 4. Não tem como ser 10 e eu dar certo. Tem que dar 4. Tá bom? Aqui, 0,5% agora. Fez dessa forma, Alisson? Então fala, Alisson. Como é que você faria 0,5 agora por cento? Já é mais difícil? Ó, eu vou fazer porque eu tenho que passar por outro assunto. Faria 10%, dá quanto? 20, né? Que é só colocar uma vírgula aqui, deu 20. 1% é 10. Então, 1%, meio não é metade de 1, então é 5. Ok? Então a resposta é 5. Ou poderia fazer 0,5 vezes 200 dividido por 100. Calma aí. É isso mesmo. Ou não? Tá dando 1 a resposta. Por que 1?
Tá dando 1. Ah, é. Oh, meu Deus do céu. Desculpa, galera. Bora lá. A professora deu bug aqui. Mas tá, ó, 10% é 20. 5%. Ah, não, eu fiz 1%, né? Eu fiz 1% e deu 10. E tá totalmente errado. Ó, bora lá de novo. 10% é 20. 1% eu tinha colocado 10. É 2. Né? Eu pego aqui o 20 e coloco uma vírgula. Então, metade de 1% é 1. Pronto, agora sim. Agora sim tá certo. Ou então faria 0,5 vezes 200 dividido para 100. Posso cortar zero aqui. Meio vezes 2 é 1. Ai. Dúvida? Esse aqui, 15%. Vai lá. Fala aí rapidinho, 15% para mim. Vocês ficam quietos, né, seus tutti-frutti? Ó, 10% é quanto? 9. 5% é? Metade de 9 é quanto? 4,50. Então, 15% vai ser 9 mais 4 é 13,50. Então, 15 vezes 90 dividido por 100. Dá 15 vezes 9, dá 135. Dividido por 100. Mesma coisa. Dúvidas? Não, né? Então, bora lá. Acho que para algumas pessoas dá delay. Eu esqueci de colocar os efeitos. Ó, apenas 20 alunos fizeram a prova de matemática. Sabendo que essa turma tinha 30, pergunta-se qual o percentual dos presentes? Então, eu quero saber quantas pessoas estavam presentes, né? E quantos estavam ausentes. Então, 100% é o todo. Então, o todo, que são 30 alunos. Então, eu faço uma regra de 3 aqui, ó. 100% é 30. Quantos alunos vão ser 20? Então, X. Não é assim? Então, fazendo isso aqui, vou fazer, ó. Como é que faz regra de 3? Multiplica assim. Não é assim? Porque vai aqui, diminuiu a porcentagem, diminuiu o número de... Se diminuir o número de presente, vai diminuir a porcentagem. Então, vai ficar 30x igual a 100 vezes 20. 100 vezes 20 é 2.000. Então, x é igual a 2.000 dividido por 30. Cortou. 200 dividido por 3 dá 66,6666. Então, 66,7%. Ok? Então, essa resposta aqui dá 1. Dá 2. Qual é o percentual dos ausentes? Então, se 20 estava presente em 30, então faltou 10. Mesma coisa. 30 vezes x, 10 vezes 100. Então, 30x é igual a 100 vezes 10, 1.000. Então, x é igual a 1.000 dividido por 30. Cortou.
Isso aqui vai dar 33,333%. Ou eu poderia fazer 100 ao todo, menos os presentes, que foi 66,67. 100 menos isso dá 33,33%. Ok? Então, sempre aqui nesse caso, somar presente com ausente tem que dar 100%. Ok? Mas só fazer uma regrinha de 3. Tranquilo? Tranquilo, né? Próximo. Ai, nenhum eu coloquei efeito. Esse trem era para aparecer um por um. Ao comprar um produto que custava R$ 1.500, obtive um desconto de 12%. Qual foi o valor do desconto? Como é que eu calculo aqui? Basta fazer 12% de 1.500, não é assim? Então, essa é uma das maneiras de fazer. Quer ver? Ó, então, eu quero saber. Comprar um produto que custava R$ 1.500, obtive um desconto de 12%. Então, quanto de desconto eu obtive? Eu posso fazer de várias maneiras, né? Uma das maneiras é fazer quanto é 12% de 1.500. Certo? Então, só fazer. 12 vezes 1.500 dividido por 100. Cortou, cortou. 12 vezes 15 dá quanto? 12 vezes 10, 15 vezes 10, 150 mais 30, né? 180, é isso. 180. Então, obtive um desconto de R$180. Quanto eu acabei pagando pelo produto? Então, basta pegar 1.500 e subtrair o quanto eu tive de desconto. 0, 2, 3, 1. Então, paguei 1.320. Uma coisa importante que aqui no Brasil, tá? Uma coisa muito importante. Para eu separar o dinheiro no Brasil, as unidades, por exemplo, o dinheiro dos centavos, eu coloco vírgula. Quero separar as unidades de milhar, põe um pontinho. Se eu fizer assim, ó, tá errado. Errado. Isso aqui é R$1,32. Nem existe 320 centavos. Ok? Então, isso é muito importante. Se você está no Brasil, tem para separar unidade de milhar das centenas, pontinho. A unidade dos centavos, né? Vírgula. Se tiver nos Estados Unidos, se fosse dólar ali, ó, em vez de RS, tivesse um S, que é dólar, aí, quanto eu colocaria, como é que eu escreveria? Aí seria assim. Lá nos Estados Unidos é diferente. Por isso que em algumas calculadoras é diferente. Aparece o ponto e aqui a vírgula, porque é dos Estados Unidos. Aqui é a anotação dos Estados Unidos. Essa é a anotação do Brasil. Então, quando vocês estiverem fazendo minhas atividades, como nós estamos no Brasil, tem que separar desse jeito. Ok? Então, uma das maneiras de fazer foi essa. Eu calculei 12% de 1.500 e depois subtraí para ver quanto eu paguei. Outra maneira poderia também fazer por regra de 3. 100% é 1.500. 12 é x. Certo? Aí faz 100 vezes x. 100x igual 12 vezes 1.500 dá 18.000. Então, x é igual a 18.000 dividido por 100. Cortou, cortou. X é igual a 180. E aqui vai ser sempre a mesma coisa. 1.500 menos 180.
Ok? Dúvida? E agora? Essa pergunta aqui. Suponha que um produto custava R$400 e teve um desconto de R$25. Qual foi o percentual de desconto? Como é que eu faço essa questão agora? Posso fazer de novo por regra de 3, certo? Lembrando, como é que eu faço regra de 3? Eu vou pôr porcentagem sobre porcentagem, dinheiro sobre dinheiro. Então, aqui, 100% é o valor total. Então, o produto ele custava R$400. Tive um desconto de R$25. Então, qual foi o percentual de desconto? Não sei. Coloco a letra X. Aí eu faço a conta. Então, todas essas continhas de porcentagem dá para fazer por regra de 3, tá, galera? Que é uma maneira bem simples. Você coloca porcentagem sobre porcentagem, dinheiro sobre dinheiro. Sempre vai ser regra de 3 diretamente proporcional. Então, aqui basta multiplicar cruzado. 400x é igual a 100 vezes 25. Então, x é igual a 2.500 dividido por 400. Cortou. 25 dividido para 4 é quanto? 25 dividido para 4, 6,65%. 6,25%. Então, teve 6,25% de desconto. Tranquilo? Então, vão ser exemplos assim que vão estar lá nos exercícios para vocês fazerem. Questõezinhas assim, de porcentagem, mas eu também quero chegar em juros hoje. Pronto, próximo. Aqui. Então, por enquanto, a gente fez de desconto. E se for aumento, tem diferença? Não. Desconto eu vou subtrair. Aumento eu vou somar. Bora lá. Um jogo de computador custava R$200. No mês seguinte, houve um aumento de 15% no valor desse jogo. Qual foi o valor do aumento? Mesma coisa, tem duas maneiras de resolver. Posso fazer quanto é 15%. Eita, uai. Vai escrever, não? Ai. Não quer escrever, não? Só faltava agora. Posso fazer quanto é 15% de 200? 15. Não tá escrevendo. Tá vendo que tá ficando os tracinhos? Eu tô tentando escrever. Não tá indo. Mas tem aqui no slide. Ah, que raiva. Só falta agora de defeito esse negócio. Já é tão rápido. Foi nem um ano. Eu faria 15. Não tá escrevendo. Que triste. Mas bora lá. 15% de 200. 10%, 20. 5, 10. Então dá R$30. Então, R$30 foi o aumento. Então, quanto o jogo passou a custar? 230. Tá vendo como eu fiz rapidinho aqui de cabeça? Aí, uma coisa que tem muito nas atividades. Lá em cima, assim, da atividade escrita em azul, não sei se vocês repararam, tá escrito assim: questões só são corrigidas se tiver cálculo ou justificativa. Então, vocês têm que justificar como vocês fizeram. Se fez de cabeça, só fala lá: eu fiz assim, assim, assim. Se fez a continha, põe a continha. Se colocar só a resposta, eu não corrijo, tá? Teve alunos, não sei se nessa turma, mas eu acho que teve sim nessa turma, que colocou lá só, por exemplo, foi letra C. E aí? Como é que você chegou que foi a letra C? Aí eu não corrijo não, tá?
Então, aqui, poderia também fazer por regra de 3. 100% é 200, 15 é x. Então, 100 vezes x, 100x. 15 vezes 200, 300. Ou 3.000. 3.000 dividido por 100, 30. Então, 200 mais 30, 230. Esse daqui eu também vou deixar um aumento, ó. Jorge tinha guardado R$80. Depois de um mês, tinha 90. Qual foi o percentual de aumento? Então, ele tinha 80, passou a ser 90. Então, 80 vezes x, 80x. 100 vezes 90, 9.000. 9.000 dividido por 80 dá 112,5. Mas, então, teve um aumento de 112,5? Não, né? Aqui foi quanto ficou no total. Então, o aumento dele foi de 12,5, né? Porque o total não é 100. Então, acima de 100 ficou quanto? 12,5. Ok? Então, aplicações no dia a dia. Vamos determinar os percentuais abaixo. 20% de 60. A gente faz, né? 20 vezes 60 dividido para 100. Que dá 12. 20 vezes 12, 1.200 dividido por 100 dá 12. 20 é 80% de quanto? Como é que eu faria isso? 20 é 80% de quanto? Ó, 20 é o total. 80% de que número dá 20? Tá vendo que o x eu coloquei aqui? Então, resolvendo isso daqui, eu posso... Ai, gente, deixa eu ver se essa caneta volta a funcionar, que é muito ruim sem a caneta. Acho que voltou. Isso. Na hora de fazer o cálculo aqui, ó, ficou 8 sobre 10, que é 0,8x, igual a 20. Então, isso implica que x é igual a 20. Esse número está multiplicando, passa dividindo, mas aí na hora de dividir, vai inverter aqui. Então, quanto é 20 vezes 10 dividido por 8? 200 dividido por 8. 25. Então, 20 é 80% de quanto? De 25. Resposta 25. Se eu tenho 12, é quantos por cento de 30? Então, como é que eu vou escrever, ó? Quantos por cento de 30, o resultado é 12. Então, na hora de resolver, 30x sobre 100. Então, vai ficar, ó, cortou. 3x sobre 10 é igual a 12. Então, x é igual a 12 vezes 10 terços. Então, 120 dividido por 3 dá 40. Então, dá 40%. E isso. Então, vocês conseguem identificar a diferença dessas três contas? Ó, eu quero 20% de 60. É a maneira mais fácil que a gente já sabe. 20 sobre 100 vezes 60. Encontra o resultado. 20 é 80% de quanto? Então, eu sei que 20 já é a resposta. Vai ser 80% de um valor. Então, fica 80 sobre x. 80 sobre 100 vezes x é igual a 20. Faz a continha, deu 25. E 12 é quantos por cento de 30? Então, x sobre 100 vezes 30 dá 12. Então, deu 40%. Todas essas contas dá para fazer por regra de 3. Às vezes fica até mais fácil e não confunde tanto a cabeça. Por exemplo, eu vou pôr. Às vezes confunde a cabeça desse jeito. Porcentagem. E do outro lado, o valor. Na primeira aqui, ó. 20% de 60. Então, 100 é 60. 20 é x. Pronto, resolvo aqui.
O segundo já é diferente. Vou colocar porcentagem e colocar valor. Porcentagem, ó. 100, eu não sei quanto é. 20, 80 vai ser 20. Tá vendo? O X mudou de lugar. Eu quero saber o valor, que é o todo, em que 20 é 80%. E no último seria o quadrinho, ó, porcentagem e valor. 100 é todo, 30. 12 vai ser X. Certo? Então, esse primeiro é aqui, o segundo é esse e o terceiro é esse. Tá vendo que o X está no lugar diferente? Porque as perguntas são diferentes. Ok? Vocês conseguiriam fazer isso? Mais ou menos, Maurício? Por que mais ou menos? Onde que você ficou com a dúvida? Não? Acho que na frente tem exemplos, deixa eu ver. Ah, não, aqui já vem acréscimos, outras coisas. Mas bora lá. Qualquer coisa, eu acho que tem sim mais exemplos. Acréscimo. Eu quero um acréscimo de 70% sobre o valor. Isso. Por que os números mudou de ordem? É porque a pergunta aqui, ó. Cada pergunta aqui, vocês conseguem identificar que cada pergunta aqui é diferente? %20 de 60, 20 é 80% de quanto? 12 é quanto por cento de 30? Por ter mudado a ordem, a maneira de fazer a conta muda. Ok? Quem consegue já fazer assim direto, pode. Mas eu acho que às vezes confunde muito. A maneira mais simples, assim, que talvez não confunda tanto, é usando a regra de 3. Como é que faz a regra de 3? É sempre porcentagem sobre porcentagem, valor sobre valor. Sempre. Então, 20% de 60. 60 é o todo. Então, 60 é 100. 20 vai ser X. 20 é 80% de quanto? O X é o 100. O 20 vai ser 80. E aqui, 12 é quantos por cento de 30? O 30 é o 100. 12 é o valor que eu quero saber. O maior número sempre fica no topo. Não é bom pensar assim, Jeane. Quando você está falando de um todo ser 100, por exemplo, e se eu quisesse 300%? Que eu posso pegar 300% de sei lá, 1000, de 100. O maior valor é o que vai ser encontrado. Porque quando passa de 100% aqui, aí já você não pode pensar no maior valor que ficar em cima.
Sempre pensando no todo. Talvez no todo é melhor que no maior valor. Mas aí é só jogar a regra de 3. Tá? Isso aqui é na prática mesmo. Isso aqui quando vocês forem fazer na prática que dá pra pegar mais. Mas bora lá. Acréscimo de 70% sobre x vai ser 1,7 vezes x. É 1 mais 70% vezes x. Vocês vão entender. Uma inflação. Inflação também é um acréscimo, é uma coisa a mais. Inflação de 8%. Então é 1,08 vezes x. Um ágio. Ágio é uma palavra muito de quem faz bolsa de valores, essas coisas assim. Quem entende mesmo de transações financeiras, que trabalha com isso. Um ágio de 420 também é um valor a mais. Então é 5,2 vezes x. E um aumento de 1.300% sobre x. Vai ser 14 vezes x. Então, o que é fator de aumento? Fator de aumento é uma maneira rápida de fazer a porcentagem também. Então, 1 mais a taxa vezes x. Como assim, professora? Por exemplo, se eu tenho lá 50 reais, houve um acréscimo, é um produto que era 50 reais, teve um acréscimo de 70%. Então, eu posso fazer quanto é 70% de 50 e somar em 50. Posso fazer isso. Então, por exemplo, quanto é 70% de 50? Vai ser quanto? 7 vezes 5 é 35. Então, dá 35. 35 mais 50 dá 85. Então, um acréscimo de 70% sobre x vai virar, o valor vai passar a ser 85. Certo? Então, ficou 70% vezes 50, dá 35, ok? Mais 50, 35. Pronto. Como é que eu faço, então, usando já o fator de aumento? Basta pegar o 50 e multiplicar por 1,7. Bora ver quanto é 50 vezes 1,7. Será que dá 85? Estou usando minha calculadora aqui, tá? 50 vezes 1,7. Dá 85. Deixa eu ir mostrando para vocês. Se a calculadora quer ajudar, 50 vezes 1,7 é igual a 85, tá vendo? Então, esse fator de aumento é uma maneira de se calcular um aumento, certo? Já direto sobre o valor. Em vez de primeiro calcular os 70% e depois somar, basta pegar o 1 mais a taxa, certo? Aí já vai direto. Então, se eu quero ter uma inflação de 8%, então é só pegar, sei lá, sobre R$1.000. 1.000 vezes 1,08 vai me dar o valor exato da inflação, quanto ficou o resultado, certo? E se for desconto agora? Desconto já é desconto de 15% sobre x, 0,85. Um deságio, que também é a mesma coisa de desconto com outra palavra, 0,4. Um abatimento de 5% sobre x, 0,95. Uma desvalorização de 7%, 0,93. Então, o que significa? Um desconto de 110 não existe. Existe um desconto de 110% sobre alguma coisa? Não. Por que não existe um desconto de 110%? Se eu falar assim, eu abri uma loja e vou lá na minha loja, pego um produto. Eu vou fazer esse produto por 110% de desconto. Tem como eu fazer isso? E por que não?
Eu tô falando com vocês que a resposta é não, mas por que não? Vai lá, escrevam aí, falem. Ou não sabem. Não? Porque o dono da loja ia falir. Ele ia ter que dar dinheiro, né? Ó, o todo não é 100%? Então, se eu te falar assim, eu tenho essa blusinha aqui. Ela tá com 100% de desconto. Significa que eu tô dando pra você de graça. Se eu descontar uma coisa 100%, eu tô descontando a coisa toda. Então, é como se fosse de graça. Então, não existe desconto de mais de 100%. Aumento sim. Eu posso aumentar 1 milhão de por cento se eu quiser. Agora, descontar, no máximo que eu posso descontar é 99,9999999. Não, 100% eu posso descontar, né? Mas eu vou dar a coisa de graça. Certo? Mas qual é o fator de desconto? É 1 menos a taxa vezes I. Então, por exemplo, naquela mesma conta lá, eu tinha... Era quanto, meu Deus? Nem lembro. Era 50. Eu tinha pedido quanto? 70%, né? 70% dá 35. Então, se eu for descontar 35 em 50, vai ficar com 15. Então, o que for vai ser 15 reais. Certo? Ou então, eu poderia já multiplicar direto 50 vezes 0,85. Vamos ver se dá 15? Cadê a calculadora? 50 vezes 0,85 não, é 0,3, né? 15. Por que 0,3? Que é 1 menos 0,7, que é 70%. Ó, o fator de desconto aqui foi de 70, né? Não peguei 85, 70, calma aí. Então, se foi 70%, então vai ficar 1 menos 0,7, que é igual a 0,3. Então, pegar 50 vezes 0,3 dá 15, que é o valor de um produto que era 50 reais com 70% de desconto. Ok? Então, toda coisa que é acima de 50% é mais da metade de desconto do produto. Então, ok, bora lá. Porcentagens múltiplas, multiplica seus fatores. Em maio, teve uma inflação de 10%. Então, fator 1,1, né? Que é 1 mais 0,1. Em julho, teve uma inflação de 20%. Inflação é uma soma, então foi 1,2. Aí a pergunta que pode fazer: qual é a inflação acumulada nesses 2 meses? Basta multiplicar 1,1 vezes 1,2, dá 1,32. Então, foi uma inflação acumulada de 32%. Então, uma outra coisa. Quando eu falo assim, no mês de maio foi 10%, no mês de julho foi 20%. Então, significa que eu acumulei uma inflação de 30%, que é 10 mais 20? Não, não é assim que funciona. Tá bom? Por que que não é assim que funciona? Por exemplo, vamos pensar em 100 reais. Tá? Isso aqui é o que os bancos fazem muito, tá? Ó, 100 reais. Então, no mês de maio, teve uma inflação de 10%. Então, quanto é 100 mais 10%? Então, ficaria 10% é 10, né? Então, ficaria 110. Em julho foi 20%, então mais 20%. Mas esse 20% não é mais sobre o 100, é sobre o 110. Então, quanto é 20% de 110? É 22. Então, vai ficar 22 mais 10 dá 32. Então, a porcentagem, o
Tá vendo que o valor agora é 32? Tá? A porcentagem é 32. Certo? Porque é como se fosse juro sobre juro, alguma coisa assim. É sempre sobre o valor anterior. Por isso que aqui a inflação, quando eu falo de inflação acumulada, ou alguma coisa que eu vou fazendo juro mês por mês, eu tenho que fazer esse fator aqui, ó. Faço o fator de aumento do primeiro mês, do segundo mês, e depois multiplico os dois, aí eu vou dar a inflação acumulada. Ok? Entenderam porque não é 30 e sim 32? Sim, né? E uma desvalorização. Se a desvalorização de um imóvel foi de 10% em maio e 20% em julho, qual foi a desvalorização? Então, o imóvel teve uma desvalorização em maio e outra desvalorização em junho. Vou fazer a mesma coisa. Uma desvalorização de 10%, o fator é 0,9. Tá sem áudio, não. Para mais alguém tá sem áudio? Pra mim tá normal, professora. Não é que tá sem áudio, né? Vocês escutaram a pergunta, então tá de boa. É ele que então. Alguém escreve aí pra ele sair e entrar de novo. Nossa, a aula parece que já tá infinita, né? Bora lá. Então, em maio foi uma desvalorização de 10%, 0,9. Em junho, de 20%, então 0,8. Desvalorização é como se fosse o desconto, né? Então, qual foi o fator de desconto aqui? 0,9 vezes 0,8 deu 72. Então, quanto desvalorizou nesses 2 meses? Aqui, ó, de 72 para 1 dá 0,28. Então, é 28%. Então, se o imóvel ele desvalorizou em um mês 10% e no outro mês 20%, no total desses 2 meses ele desvalorizou 28%. Tá, pergunta. Durante a crise do abastecimento de álcool, um carro sofreu 2 desvalorizações consecutivas. Qual é a porcentagem do preço original que passou a custar? Então, bora lá. Então, o carro a álcool, né? Ele teve 2 desvalorizações de 10%. Então, a primeira desvalorização, o fator de desconto é quanto? 0,9. Na segunda, foi o quanto? 0,9 também. Não é assim? Porque basta pegar 1 menos a taxa, que a taxa é nada mais do que escrever a porcentagem em forma de número decimal. Então, 10% é igual a 0,1. Então, 1 menos 0,1 dá 0,9. Então, qual foi as desvalorizações? Então, vai ser 0,9 vezes 0,9, que dá 0,81. Então, foi uma desvalorização de 19%. Ou seja, qual o preço original passou a custar? 81% do que era antes. Então, a resposta é a letra B. Ok? Então, se a gente fosse fazer assim, só por pensar, só de ler a questão, talvez vocês marcariam a letra C, né? Que é 10 mais 10 dá 20. 20 menos 100 é 80. Mas não, é a letra B. Alguém não entendeu isso aqui ainda?
Vou seguir. Um comerciante aumenta o preço original de uma mercadoria em 60%. Em seguida, anuncia essa mercadoria com 50% de desconto, o que resulta em um preço de R$ 24,00. O desconto real sobre o preço original da mercadoria foi quanto? Isso aqui acontece muito, 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 muito. Eu tenho uma mercadoria lá, que o preço original dela era 60%, né? Então, o comerciante aumentou 60% e depois descontou 50% e ela passou a custar 24%. Então, quanto foi o real de desconto? Será que foi 10%? Porque 50 para 60 dá 10. Será que foi? Como é que a gente faz isso? Ó, primeiro, qual foi o fator de aumento? Então, se ela aumentou 60%, então 1,6. E descontou 50, então o fator de desconto é 0,5. Basta multiplicar os dois fatores. 1,6 vezes 0,5 dá 0,8. Então, 0,8 é o desconto. Então, se deu 0,8, 0,8 é 80%. Isso para 100, só falta 20. Então, ele descontou 20%. Resposta à letra B. Então, se eu falar, eu pego é como se ele pegasse a mercadoria lá e se eu perguntasse qual era o preço da mercadoria, então. Então, é como se eu pegasse o 24 aqui e somasse 20%, né? Então, quanto seria 20% de 24? Seria 2,40 mais 2,40, 4,80. Vou somar 4,80 aqui. Então, a mercadoria anteriormente custava 28,80. Então, geralmente isso acontece muito na Black Friday, né? Eu vou aumentar. Uma loja lá, no início aumenta o produto, pra depois descontar. Tá com 50% de desconto. Mas quanto de desconto na real foi mesmo? Nesse caso aqui ainda teve, né? Foi 20% de desconto. Se aumentou 60% e descontou 50%, então no final ele descontou 20%. Em vez de 10%, como a maioria poderia pensar. Acho que tem essa mesma pergunta lá. A indústria de alimentos Chocos realizou uma pesquisa com 200 adolescentes sobre a preferência por algum chocolate. A opinião dos adolescentes está registrada no gráfico abaixo. 13% amargo, 17% aerado, 22% branco, 30% ao leite e 18% crocante. Pergunta: quantos adolescentes preferem o chocolate aerado? Então aqui basta fazer aerado aqui. 17% de 200. Então, 17% de 200 dá o total de 34 adolescentes. Simples assim. Aí aqui a gente já fez muito dessas. 25% de R$82, agora com 20% de desconto. Basta fazer 25% de 82. Dá 61,50. Tá, esses daqui eu nem vou fazer, não vou passar aqui rápido. Mas só fazer 82 vezes 25 e dividir por 100, ou, como é 25%, só dividir por 4, né? 82 dividido por 4 dá 61,50. Ou, não, dá 20,50. O preço a pagar, que é 61,50. Ok? R$30. 30 dividido por 4 dá 7,50. Então, o total a pagar, 30 menos 7,50, 22,50. Aqui, 125 dividido por 4 dá 31,25. Então, o total a pagar, 93,75.
Agora o aumento. 35% dividido por 4 dá 8,75. Mais 35, 43,75. Esse valor aqui também dividido por 4. Ah, não, aqui já fez. Ah, tá. Aqui já fez a parte já de baixo. Mas ok. Não vai dar mais tempo de fazer isso aqui, não. Tá bom. Eu iria falar de juros simples e composto hoje também. Só que já tá bom, né? Para essa aula. Falta muita coisa ainda. Eu vou deixar aqui no slide para vocês, caso tiver curiosidade para olhar, tá? Pode só entrar no slide e olhar. Mas o que eu vou cobrar de vocês vai ser só até aqui. Essa parte de... essas continhas de juros, desconto, aumento. Tá ok? Então é isso. Alguém tem alguma coisa para perguntar sobre a aula, ou sobre a atividade, sobre o que for? Que hoje é nosso último dia. Não sei se vocês estavam todos aí no início. Vou só fazer a lista de frequência aqui rapidinho. Só fiz de 3 aulas? Não fiz de todas as aulas, não? Que dia é hoje? 16. 12 aulas, 6 eu acho, não sei. O tema é... Uai, teve aula que eu não fiz frequência. A aula de hoje foi matemática financeira. Bora lá. Último dia como? Último dia, porque eu não vou dar mais aula para vocês. Eu já estou com 8 meses de gravidez. E logo, logo neném nasce aí. Aí no próximo ano será outro professor. E é isso, hoje é o último dia. Bora lá. Então, Alexandra tá aí, Bruna Cabral tá. Então, Bruna Barros não, né? Cleiton. Opa, escreveu o nome de Cleiton doido. Cleiton. Aí vem Desiane. Felipe. Edmundo não tá aí? Felipe, Jeane. Jeane ele cata 2 vezes. Aí vem Maurício também 2 vezes. Paulinha. Eu vi Matheus mais cedo. Paula. Aí vem Rayane não. Saulo entrou também, saiu. Aí o Alisson. O Alisson tá aqui, é o Pereira. O Silva não. Aí assim, então, só pra recapitular, né? Pra quem não tava aqui no início. Eu já lancei as notas que nós fizemos no swap. Só falta da última atividade e dessa que eu vou passar hoje. Ok? O total de notas, nós temos aqui, ó, dá 65. Dessas notas que eu vou dar pra vocês. Então, eu como professora, quem tiver com 39, depois que eu corrigir essas outras 2 atividades que eu vou passar aqui, certo? Quem tiver com 39 ou a mais, tá ok, tá com 60%. Quem tiver abaixo disso, vai ter que se esforçar mais no próximo ano, certo? Aqui, até agora, quem quiser já controlar de agora, e lá no swap já tem lá suas notas, e tiver acima de 24, tá bom. Não significa que passou, não.
mas significa que tá indo bem. Se tiver abaixo de 24, ainda precisa melhorar, tá bom? Os exercícios, eu acredito que os últimos foram bem tranquilos, todo mundo conseguiu entregar. Ó, tem muita gente que não tá entregando todas as atividades, tá? Muita gente mesmo. Ó, eu sugiro vocês entrarem no Swap. Vê lá, se tiver alguma nota 0, eu só passei 4, tá? Tem 4 notas lá. Se alguma dessas 4, A1, A2, A3 e A4, se uma dessas tiver com a nota 0, significa que você não entregou. Porque quem entregou, ninguém tirou 0. Se tiver com algum 0, é porque não entregou. Por exemplo, Cleiton não entregou a primeira. Tá bom? Aí para depois vocês não falarem assim, ah, professora, o que aconteceu? É porque não chegou até a mim a sua atividade. Tá bom? Então, é isso. E, no mais, eu quero que vocês tenham muito boa sorte na vida de vocês. Que esse final de ano seja repleto de bênçãos, de amor e, e tudo de bom. Tá bom? A partir de agora, só vou corrigir, né? O que a coordenadora passou, pra gente entregar as notas até dia 22, né? Como eu tô passando a atividade hoje, vocês me entregariam ela até que dia? Deixa eu ver aqui, que dia é hoje? Abre! Hoje é 16, então se eu tenho que entregar até dia 22, 22 é quarta. Então, até segunda-feira vocês conseguem entregar? Vai ser simples, uma atividade de 5 questões só. Então, vou colocar lá para vocês entregarem até segunda. Até dia 20. Para eu corrigir na terça e quarta lançar a nota. Certo? Então, nossa última atividade agora vai ser até dia 20. Ok? E é isso, galerinha. Vai ser em forma de questionário. Não esqueça, por favor, de escrever ou justificativa ou a conta. E um Feliz Natal e um próximo ano novo. Ai. Deixa eu finalizar a gravação.